Segurança de escola. Salva diretor durante uma reunião e revela que era cirurgião. O auditório da Escola Estadual Professor João Alves fervia com vozes alteradas e gestos nervosos. Pais de família se aglomeravam nas cadeiras de plástico azul, alguns de pé, todos com expressões tensas gravadas no rosto. Professor Eduardo Mendes limpava o suor da testa pela terceira vez em 5 minutos, enquanto tentava explicar por que 3 turmas do ensino médio seriam fechadas no próximo semestre. Sua voz tremia ligeiramente quando mencionou a redução de verbas estaduais. "Vocês não podem fazer isso com nossos filhos", gritou uma mãe da primeira fileira, levantando-se bruscamente. "Minha Júlia está no 3º ano. Dona Cristina, por favor, entendam que não temos escolha", Eduardo respondeu, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "A Secretaria de Educação cortou 40% do nosso orçamento." Marcos Santos observava tudo do canto direito do auditório, próximo à porta de saída. Seus olhos atentos percorriam a multidão com a precisão de quem estava acostumado a avaliar situações rapidamente. O uniforme azul marinho de segurança estava impecável, assim como sempre mantinha durante seus 2 anos trabalhando na escola. "E onde vamos colocar nossos filhos?", questionou um pai alto de bigode grisalho. "Na escola particular que cobra R$ 2.000 por mês." A temperatura no ambiente subia junto com os ânimos. Eduardo sentia o peito apertado, uma sensação que vinha incomodando há semanas, mas que ele atribuía ao estresse das decisões difíceis que precisava tomar. "Senhor diretor", interrompeu uma senhora de cabelos brancos, Dona Mercedes, professora há mais de 40 anos, "o senhor pelo menos tentou negociar com o Estado?" "Claro que tentei, Dona Mercedes. Fiz 3 reuniões em São Paulo, mas as decisões já estavam tomadas", Eduardo respondeu, sentindo uma pontada forte no braço esquerdo. Carla, a secretária da escola, anotava tudo em sua prancheta, preocupada com o rumo que a reunião tomava. Conhecia Eduardo há mais de 10 anos e nunca o havia visto tão abatido. "Isso é uma vergonha", bradou outro pai. "Vocês estão destruindo o futuro de nossos filhos." Eduardo tentou responder, mas sentiu uma dor intensa irradiar do peito para o braço. Sua respiração ficou ofegante e irregular. O rosto, antes apenas ruborizado pelo calor, assumiu uma palidez preocupante. Eu preciso", balbuciou levando a mão ao peito. Foi quando seu corpo desabou. O barulho surdo de Eduardo batendo no chão de cimento fez o auditório inteiro silenciar por 2 segundos, antes de explodir em gritos de desespero. Carla deixou cair a prancheta e correu em direção ao diretor, que estava estirado no chão, ofegando e segurando o peito com força. "Chama a ambulância", gritou Dona Mercedes com a voz embargada. "Alguém sabe fazer alguma coisa?", perguntou o doutor. Henrique, um pai que era clínico geral enquanto se aproximava rapidamente. Mas antes que qualquer pessoa pudesse reagir adequadamente, Marcos Santos já estava correndo pelo corredor central do auditório. Seus passos eram firmes e decididos, como se uma força interior tivesse assumido o controle de seus movimentos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Em questão de segundos, Marcos estava ajoelhado ao lado de Eduardo. Sem hesitar, rasgou a camisa social do diretor com movimentos precisos e calculados, expondo o peito. Suas mãos encontraram imediatamente a posição correta para iniciar as compressões cardíacas. "Alguém ligue para o SAMU", comandou Marcos, sua voz agora carregada de uma autoridade que ninguém jamais havia ouvido. "E tragam o desfibrilador que fica na enfermaria." "Doutor." Henrique parou no meio do caminho, surpreso com a precisão dos movimentos do segurança. Aquelas não eram manobras básicas de primeiros socorros, eram procedimentos avançados de ressuscitação cardiopulmonar. 30 compressões, 2 ventilações, murmurava Marcos para si mesmo, mantendo o ritmo perfeito. Não para, não para." "Como você sabe disso?", perguntou o Dr. Henrique impressionado. Marcos não respondeu. Seus olhos estavam fixos no rosto de Eduardo, monitorando cada sinal de vida. Verificou o pulso na artéria carótida
com a destreza de alguém que já havia feito aquilo milhares de vezes. Pulso fraco e irregular, disse, mais para si mesmo que para os outros. Possível infarto agudo do miocárdio. Dona Mercedes, que observava tudo da primeira fileira, sentiu uma estranha familiaridade naqueles gestos. Havia algo na postura de Marcos, na forma como ele manuseava o paciente, que despertava uma memória antiga em sua mente. Carla chegou correndo com o desfibrilador portátil que a escola havia adquirido no ano anterior. Marcos o pegou sem pestanejar e começou a conectar os eletrodos no peito de Eduardo com uma facilidade que deixou todos boquiabertos. Afastem-se, ordenou ligando o aparelho. O aparelho analisou o ritmo cardíaco e recomendou o choque. Marcos verificou se todos estavam afastados antes de pressionar o botão. O corpo de Eduardo se contraiu com a descarga elétrica. Voltou, exclamou Marcos, verificando novamente o pulso. Ritmo sinusal restaurado. Dr. Henrique se aproximou cautelosamente. Como médico, reconhecia a precisão técnica daqueles procedimentos, mas não conseguia entender como um segurança de escola dominava técnicas tão avançadas. Onde você aprendeu isso? Insistiu Dr. Henrique. Marcos desviou o olhar, concentrando-se em estabilizar Eduardo. Improvisou um suporte para as vias aéreas usando uma mochila escolar e posicionou o diretor em decúbito lateral de segurança. Pressão arterial provavelmente baixa, diagnosticou Marcos, verificando a coloração das unhas de Eduardo. Precisamos de acesso venoso e soro fisiológico. Você está falando como um médico, observou o Dr. Henrique, cada vez mais intrigado. Nesse momento, Ana Paula, a filha de 17 anos do diretor, chegou correndo ao auditório. Alguém havia mandado chamá-la da sala de aula. Ao ver o pai no chão, desabou em lágrimas. Pai, gritou tentando se aproximar. Marcos a segurou delicadamente pelos ombros. Ana, ele vai ficar bem. Mas preciso que você respire fundo e me ajude. Está certo? A garota o olhou através das lágrimas. Havia uma segurança naquela voz que a tranquilizou imediatamente. Marcos sempre fora gentil com ela durante os 2 anos em que trabalhava na escola, mas nunca havia demonstrado esse tipo de conhecimento técnico. O que aconteceu com ele? Perguntou Ana, tentando controlar o choro. Seu pai teve um problema no coração, mas conseguimos estabilizá-lo. A ambulância já vem vindo, explicou Marcos, verificando novamente os sinais vitais de Eduardo. O som da sirene da ambulância ecoou ao longe. Marcos continuou monitorando a respiração e o pulso de Eduardo com uma constância que impressionava a todos os presentes. Dr. Henrique aproveitou o momento para observar mais atentamente a técnica do segurança. Você está verificando a saturação de oxigênio sem oxímetro, comentou o Dr. Henrique. Isso é uma técnica muito avançada. A coloração das mucosas indica boa perfusão, respondeu Marcos automaticamente, antes de se dar conta do que havia dito. Dona Mercedes se aproximou lentamente. Aquela voz, aqueles gestos precisos, aquela postura de comando durante uma emergência médica. Uma imagem começou a se formar em sua mente, uma reportagem que havia visto anos atrás na televisão. Moço, disse Dona Mercedes com a voz trêmula. Qual é o seu nome completo? Marcos a olhou rapidamente antes de voltar sua atenção para Eduardo. Marcos Santos, Dona Mercedes. A senhora me conhece, trabalho aqui há 2 anos. Não é isso, insistiu a professora veterana. Eu já vi seu rosto antes, em outro lugar. Os paramédicos finalmente chegaram ao auditório, carregando seus equipamentos. Marcos imediatamente se levantou para dar espaço, mas continuou próximo. Masculino, aproximadamente 50 anos, relatou Marcos ao paramédico líder. Parada cardiorrespiratória há cerca de 8 minutos. Ressuscitação bem-sucedida com desfibrilação. Ritmo sinusal estável. Pressão arterial provavelmente baixa, mas sem sinais de choque. O paramédico olhou para Marcos com surpresa. Você é médico? Não, respondeu Marcos rapidamente. Sou apenas o segurança da escola. Apenas? Questionou o paramédico, preparando Eduardo para o transporte. Esse relatório estava perfeito. Você salvou a vida dele. Enquanto os paramédicos preparavam Eduardo para ser levado ao hospital, Cláudia Mendes,
esposa do diretor e professora aposentada de 62 anos, chegou ao auditório. Ela havia sido chamada urgentemente e vinha dirigindo em alta velocidade pelos últimos 15 minutos. "Eduardo!" gritou correndo em direção à maca. Ana Paula correu para abraçar a mãe. "Mãe, o seu Marcos salvou o papai", disse Ana, apontando para o segurança. Cláudia olhou para Marcos com os olhos cheios de lágrimas. "O que aconteceu? Como está meu marido?" "Dona Cláudia", disse Marcos com voz gentil, "o Eduardo teve um infarto, mas conseguimos reverter a parada cardíaca. Ele está estável agora e será bem cuidado no hospital." Você fez isso?" perguntou Cláudia, incrédula. "Eu apenas fiz o que era necessário", respondeu Marcos, baixando os olhos. Dona Mercedes se aproximou do grupo. "Cláudia, eu preciso te contar uma coisa. Esse homem, eu tenho certeza de que já vi o rosto dele antes. Em uma reportagem de televisão, há alguns anos." "Que tipo de reportagem?" perguntou Cláudia, secando as lágrimas com um lenço. "Sobre um cirurgião muito famoso que desapareceu." Marcos sentiu o sangue gelar em suas veias. Rapidamente, tentou se afastar do grupo. "Eu preciso voltar ao meu posto", murmurou. "Espera", chamou o Dr. Henrique. "Nós precisamos conversar. O que você fez aqui hoje não foi sorte nem conhecimento básico. Você agiu como um profissional experiente." "Doutor, eu realmente preciso..." "Marcos!" A voz de Ana Paula o interrompeu. "Por favor, venha com a gente para o hospital. Eu preciso de você lá." A súplica da garota o tocou profundamente. Durante os 2 anos trabalhando na escola, Marcos havia desenvolvido uma relação paternal com Ana Paula. Ela sempre o cumprimentava carinhosamente e, às vezes, conversavam sobre os sonhos dela de cursar medicina. "Ana, seu pai estará em boas mãos no hospital", disse Marcos, tentando manter a voz firme. "Mas você conhece dessas coisas", insistiu Ana. "Você pode explicar para os médicos exatamente o que aconteceu." Cláudia se aproximou de Marcos e segurou suas mãos. "Por favor", implorou. "Eu não entendo nada de medicina. Preciso de alguém que possa me explicar o que está acontecendo com meu marido." Marcos olhou para aquelas 2 mulheres que tanto amavam Eduardo. Como poderia negar ajuda naquele momento? Mas, ao mesmo tempo, sabia que ir ao hospital significaria se expor a perguntas que não queria responder. "Está bem", disse finalmente. "Eu vou com vocês. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando." Durante o trajeto até o Hospital Municipal São Lucas, Cláudia não parou de observar Marcos pelo retrovisor. Ele havia insistido em ir no banco de trás, deixando Ana Paula ao lado da mãe no banco da frente. "Marcos", disse Cláudia, quebrando o silêncio, "há quanto tempo você trabalha com segurança?" "2 anos, dona Cláudia, desde que cheguei à cidade." "E antes disso?" perguntou Ana Paula, virando-se para trás. Marcos hesitou por um momento. "Trabalhei em outras coisas, em São Paulo." "Que tipo de trabalho?" insistiu Cláudia. "Cláudia, deixa o homem em paz", disse Ana Paula, percebendo o desconforto de Marcos. "O importante é que ele salvou o papai." Mas Cláudia não conseguia se livrar da sensação de que havia algo mais naquela história. A forma como Marcos havia se comportado durante a emergência não era de alguém que simplesmente havia feito um curso de primeiros socorros. No hospital, eles foram recebidos pelo Dr. Roberto Cardoso, cardiologista responsável pelo plantão. Eduardo já estava sendo examinado quando eles chegaram. "Família do Sr. Eduardo Mendes?" perguntou o Dr. Roberto. "Eu sou a esposa", respondeu Cláudia. "Como ele está?" "Estável, mas precisamos fazer alguns exames. Ele teve um infarto agudo do miocárdio. Felizmente, o atendimento inicial foi excepcional e evitou maiores complicações." Dr. Roberto olhou para o grupo. "Quem foi que prestou os primeiros socorros?" "Foi eu", disse Marcos relutantemente. "Você é médico?" perguntou o Dr. Roberto. "Não, sou segurança da escola." Dr. Roberto o olhou com espanto. "Segurança?
Mas o relatório dos paramédicos diz que você executou um protocolo perfeito de ressuscitação cardiopulmonar avançada. Até usou desfibrilação. Eu aprendi em cursos, mentiu Marcos. Que cursos? Insistiu o Dr. Roberto. Porque o que você fez hoje requer anos de experiência prática. Marcos sentiu o cerco se fechando. Olhou para Cláudia e Ana Paula, que o observavam com expectativa, e depois para Dr. Roberto, que claramente não estava satisfeito com suas respostas vagas. Doutor, interrompeu Cláudia, o importante é que meu marido está vivo graças a ele. Podemos vê-lo? Claro, mas apenas por alguns minutos. Ele ainda está sedado. No quarto de Eduardo, o grupo se reuniu ao redor da cama. O diretor respirava tranquilamente, conectado a diversos monitores. Ana Paula segurou a mão do pai e começou a chorar baixinho. Ele vai ficar bem, não vai? Perguntou a garota. Vai sim, respondeu o Dr. Roberto. O coração dele sofreu um dano mínimo porque o atendimento foi imediato e correto. Cláudia olhou para Marcos com gratidão. Como posso te agradecer? Perguntou com a voz embargada. A senhora não precisa me agradecer, respondeu Marcos. Qualquer pessoa faria a mesma coisa. Não, Marcos, disse Dr. Roberto. Nem qualquer pessoa teria conhecimento para fazer o que você fez, e nem sangue frio para executar com tanta precisão. Naquele momento, Eduardo abriu os olhos lentamente. Ainda sonolento pelos medicamentos, ele tentou focar o olhar nas pessoas ao seu redor. Cláudia, murmurou com a voz rouca. Estou aqui, meu amor, disse ela segurando sua mão. O que aconteceu? Você teve um infarto durante a reunião, explicou Ana Paula. Mas o seu Marcos te salvou. Eduardo virou a cabeça na direção de Marcos, que estava no canto do quarto. Marcos? Disse tentando formar as palavras. Você fez alguma coisa? Ele fez ressuscitação cardiopulmonar quando você parou de respirar, explicou o Dr. Roberto. Se não fosse por ele, a situação seria muito diferente. Eduardo tentou se sentar na cama, mas Dr. Roberto o impediu gentilmente. Obrigado, disse Eduardo, olhando diretamente para Marcos. Muito obrigado. Marcos apenas acenou com a cabeça, claramente desconfortável com toda a atenção. Eduardo precisa descansar agora, disse Dr. Roberto. Vocês podem voltar amanhã de manhã. No corredor do hospital, enquanto caminhavam em direção à saída, Cláudia parou abruptamente. Marcos, eu preciso saber uma coisa, disse ela, virando-se para encará-lo. Ana me contou que você já ensinou primeiros socorros para ela. Quando foi isso? Ana Paula olhou surpresa para a mãe. Mãe, eu nunca contei isso para a senhora. Contou sim há alguns meses. Disse que o seu Marcos havia ensinado como ajudar alguém que está engasgando. Marcos sentiu o estômago revirar. Ele se lembrava perfeitamente daquele dia. Ana Paula havia se engasgado com um pedaço de sanduíche durante o intervalo das aulas. Ele havia reagido instintivamente, aplicando a manobra de Heimlich, até que ela conseguisse expelir o alimento. Depois havia explicado para ela como proceder em situações similares. Ah, sim, disse Ana Paula, lembrando-se. Foi no intervalo das aulas, há 3 meses. Eu estava engasgada e o seu Marcos me ajudou. Depois ele me ensinou como fazer a manobra. Que manobra? Perguntou Cláudia. Manobra de Heimlich, respondeu Ana Paula. Ele disse que poderia salvar a vida de alguém um dia. Cláudia olhou para Marcos com uma expressão investigativa. Como um segurança conhece manobra de Heimlich? Dona Cláudia, disse Marcos tentando encerrar o assunto. Qualquer pessoa pode aprender essas técnicas. Há vários cursos disponíveis. Mas você não aprendeu em curso, aprendeu? Insistiu Cláudia. Você age como alguém que já aplicou essas técnicas muitas vezes. Marcos respirou fundo. Sabia que não conseguiria evitar essas perguntas por muito mais tempo, especialmente depois do que havia acontecido hoje. Eu preciso ir para casa, disse ele. Amanhã tenho que trabalhar cedo. Marcos, disse Ana Paula segurando seu braço. Você mora onde? Nos fundos da escola, respondeu ele. O diretor me deixa ficar lá. Você mora na escola? Perguntou Cláudia, surpresa. É só um quartinho pequeno, mas é suficiente para mim.
Ana Paula e Cláudia trocaram um olhar preocupado. Perceberam que conheciam muito pouco sobre a vida pessoal de Marcos, apesar de ele trabalhar na escola há 2 anos. "Você tem família?" perguntou Ana Paula. "Tenho minha mãe", respondeu Marcos após uma hesitação. "Mas ela mora longe." "Onde?" insistiu Cláudia. "Em São Paulo." As perguntas estavam se tornando incômodas demais. Marcos se despediu rapidamente e saiu do hospital, deixando mãe e filha com mais perguntas do que respostas. No caminho de volta para casa, Cláudia não conseguiu parar de pensar na conversa que havia tido com Dona Mercedes. "Ana", disse ela, "a Dona Mercedes disse uma coisa estranha hoje. Ela acha que já viu o rosto do seu Marcos em uma reportagem sobre um cirurgião." "Cirurgião?" Ana riu. "Mãe, o seu Marcos é segurança. A senhora está delirando." "Mas pensa bem, filha. Como ele soube exatamente o que fazer hoje? E você disse que ele te ensinou primeiros socorros. E a forma como ele falava com o médico, usando termos técnicos..." Ana Paula refletiu por um momento. "Realmente foi estranho", admitiu. "Ele parecia uma pessoa completamente diferente durante a emergência. Vou conversar com a Dona Mercedes amanhã", decidiu Cláudia. "Quero entender essa história de reportagem." Enquanto isso, Marcos caminhava pelas ruas desertas em direção à escola. A pequena cidade do interior de São Paulo dormia tranquilamente, mas sua mente estava em tumulto. Sabia que não poderia evitar as perguntas por muito mais tempo. A forma como havia reagido durante a emergência havia exposto conhecimentos que um simples segurança não deveria ter. Chegando à escola, Marcos abriu o portão com sua chave e caminhou até os fundos do prédio, onde ficava seu pequeno quarto. Era um espaço simples, com uma cama de solteiro, uma mesa pequena, um armário e um banheiro minúsculo. Na mesa, pilhas de livros médicos se acumulavam junto com anotações manuscritas. Marcos se sentou na cama e pegou uma foto emoldurada que ficava na mesa de cabeceira. A imagem mostrava um homem mais jovem, usando avental branco, sorrindo ao lado de uma equipe médica. O mesmo rosto, mas com uma expressão de confiança e alegria que ele não demonstrava há anos. Aquele homem na foto era Dr. Marcos Santos, um dos cirurgiões cardíacos mais promissores do Hospital do Coração de São Paulo. Especialista em cirurgias complexas, com mais de 1000 operações bem-sucedidas em seu currículo. Um médico que havia dedicado 15 anos de sua vida a salvar vidas, até que tudo mudou numa manhã de terça-feira, 5 anos atrás. Marcos colocou a foto de volta na mesa e deitou na cama, olhando para o teto. As memórias que ele tentava suprimir todos os dias vieram à tona novamente. O som dos monitores cardíacos, o cheiro da sala de cirurgia, a sensação das luvas cirúrgicas e, principalmente, o rosto desesperado da família Oliveira quando ele teve que dar a notícia. Pequeno Rafael Oliveira, de apenas 8 anos, uma cirurgia de rotina para corrigir um defeito congênito do coração. Deveria ter sido simples, mas uma complicação inesperada durante o procedimento resultou em danos neurológicos permanentes. O menino sobreviveu, mas ficou com sequelas que o acompanhariam para sempre. Tecnicamente, não havia sido culpa de Marcos. A complicação era rara e imprevisível. Todos os protocolos foram seguidos corretamente, mas ele nunca conseguiu se perdoar por não ter sido capaz de salvar Rafael completamente. Depois daquele dia, Marcos começou a questionar cada decisão, cada movimento em cirurgia. A confiança que sempre o caracterizara se transformou em insegurança paralisante. Ele começou a evitar cirurgias complexas, a questionar seus próprios diagnósticos. Colegas notaram a mudança, mas Marcos negava qualquer problema. O ponto final chegou 6 meses depois, durante outra cirurgia pediátrica. No meio do procedimento, suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Ele teve que passar a operação para outro cirurgião e sair da sala. Naquela noite, Marcos tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Limpou seu consultório, cancelou todas as cirurgias agendadas e simplesmente desapareceu. Deixou São Paulo sem avisar ninguém, nem mesmo sua mãe. Durante meses, perambulou por cidades pequenas do interior, fazendo trabalhos temporários e tentando esquecer quem havia sido.
Até que chegou a essa pequena cidade e viu o anúncio da escola procurando um vigilante noturno. Parecia o trabalho perfeito para alguém que queria se esconder do mundo. Agora, 5 anos depois, um único momento de emergência havia destruído toda a camuflagem que ele havia construído cuidadosamente. As habilidades médicas eram como andar de bicicleta. Uma vez aprendidas, nunca se esquece completamente. Marcos passou a madrugada em claro, sabendo que no dia seguinte teria que enfrentar mais perguntas. Questionava-se se não seria melhor simplesmente desaparecer novamente, procurar outra cidade, outro emprego, outra identidade. Mas pela primeira vez em 5 anos, uma parte dele havia se sentido viva novamente. A sensação de salvar uma vida, de aplicar conhecimentos que ele havia trabalhado tanto para adquirir, de fazer a diferença na vida de pessoas que se importavam com ele. Eduardo não era apenas um diretor para Marcos. Durante 2 anos, ele havia sido um chefe compreensivo e respeitoso. Ana Paula não era apenas uma aluna. Ela lhe lembrava dos sonhos que ele próprio tinha quando era jovem e decidiu estudar medicina. E Cláudia, com sua preocupação genuína, lhe lembrava por que havia escolhido uma profissão dedicada a cuidar das pessoas. Talvez fosse hora de parar de fugir. Na manhã seguinte, Marcos chegou mais cedo que o normal à escola. Queria verificar se havia alguma notícia sobre Eduardo antes que as aulas começassem. Encontrou Carla na secretaria, falando ao telefone. "Ah, que bom que chegou, seu Marcos", disse ela, desligando o telefone. Era a dona Cláudia. "O Eduardo passou bem a noite e vai receber alta amanhã." "Que bom", respondeu Marcos, sentindo um alívio genuíno. "Ela disse também que quer conversar com o senhor. Vai vir aqui na hora do almoço." Marcos sentiu o estômago apertar. Sabia que essa conversa seria inevitável. "Seu Marcos", disse Carla baixando a voz. "Ontem, depois que o senhor saiu, algumas pessoas ficaram comentando sobre como o senhor soube o que fazer. O Dr. Henrique disse que nunca viu um leigo agir com tanta precisão." "Carla, eu apenas fiz o que achei que devia fazer." "Mas é que foi muito além disso, né?" insistiu ela. "O senhor falou palavras que eu nunca ouvi na vida. Infarto agudo do miocárdio, ritmo sinusal. De onde o senhor conhece essas coisas?" Antes que Marcos pudesse responder, Dona Mercedes entrou na secretaria. A professora veterana carregava alguns papéis na mão e uma expressão determinada no rosto. "Bom dia, seu Marcos", disse ela. "Podemos conversar?" "Bom dia, Dona Mercedes. Claro, em particular", acrescentou ela, olhando significativamente para Carla. Os 3 caminharam para uma sala de aula vazia. Dona Mercedes fechou a porta e se virou para Marcos com uma expressão séria. "Seu Marcos, eu passei a noite toda pensando em ontem. E me lembrei de onde vi seu rosto." Marcos sentiu o sangue gelar, mas tentou manter a expressão neutra. "Foi numa reportagem do Jornal Nacional, há cerca de 5 anos, continuou Dona Mercedes. "Sobre um cirurgião jovem que estava fazendo cirurgias complexas em crianças carentes, Dr. Marcos Santos." O silêncio na sala foi absoluto. Marcos baixou os olhos, sabendo que não havia mais como negar. "Dona Mercedes, é você, não é?" insistiu a professora. "Você é o Dr. Marcos Santos." Carla olhou de Marcos para Dona Mercedes, tentando processar o que estava ouvindo. "Doutor?" balbuciou Carla. "Seu Marcos é médico?" Marcos respirou fundo. Depois de 5 anos fugindo, talvez fosse hora de enfrentar a verdade. "Das era", disse ele finalmente. "Eu era médico." "Eu sabia", exclamou Dona Mercedes. "Mas por que está trabalhando como segurança? O que aconteceu?" "É uma longa história", respondeu Marcos, evitando os olhos das 2 mulheres. "Nós temos tempo", disse Dona Mercedes, sentando-se em uma das carteiras escolares. Carla também se sentou, ainda em choque com a revelação. "Por favor, seu Marcos", pediu ela, "conte para a gente." Marcos caminhou até a janela e ficou olhando para o pátio da escola, onde já chegavam os primeiros alunos do dia. "Eu era cirurgião cardíaco em São Paulo", começou com a voz baixa. "Trabalhava no Hospital do Coração e tinha um consultório particular." "E por que parou?" perguntou Dona Mercedes. "Porque houve uma complicação em uma cirurgia", disse Marcos, ainda de costas para elas.
Um menino de 8 anos. Ele ficou com sequelas neurológicas permanentes. Mas isso acontece na medicina, não é? Comentou Carla. Meu cunhado é enfermeiro e diz que sempre há riscos. Sim, há riscos, concordou Marcos, virando-se para elas. Mas eu não consegui aceitar. Não consegui me perdoar por não ter sido perfeito. E simplesmente abandonou tudo? Perguntou Dona Mercedes. Abandonei. Larguei a medicina, deixei São Paulo e vim parar aqui. Seu Marcos, disse Carla com a voz cheia de emoção. O senhor salvou a vida do diretor ontem. Como pode ter abandonado algo que faz tão bem? Porque tenho medo, admitiu Marcos. Medo de falhar novamente. Medo de não ser mais o médico que eu era. Dona Mercedes se levantou e caminhou até Marcos. Moço, eu tenho 68 anos. Trabalhei nesta escola por mais de 40 anos. Vi centenas de pessoas passarem por aqui. E posso te dizer uma coisa. O dom que você tem não se perde. O que você fez ontem prova isso. Dona Mercedes tem razão, concordou Carla. O senhor agiu como se nunca tivesse parado de ser médico. Mas e se eu falhar de novo? Perguntou Marcos com angústia na voz. E se você conseguir salvar outras vidas? Rebateu Dona Mercedes. Como salvou a do Eduardo ontem? Naquele momento, bateram na porta da sala. Ana Paula entrou, ainda usando o uniforme escolar. Seu Marcos, exclamou ela, correndo para abraçá-lo. Vim agradecer de novo pelo que fez pelo meu pai. Como ele está, Ana? Perguntou Marcos, retribuindo o abraço. Melhor. Os médicos disseram que ele vai ficar bom. Mas eles também disseram uma coisa interessante. Marcos tensionou. Disseram que quem fez os primeiros socorros era muito experiente, que provavelmente salvou a vida dele. Continuou Ana Paula. Seu Marcos, como você sabia o que fazer? Dona Mercedes e Carla olharam para Marcos, esperando para ver se ele contaria a verdade para Ana Paula também. Ana, disse Marcos, sentando-se numa carteira para ficar na altura dos olhos da garota. Eu preciso te contar uma coisa. Eu era médico antes de vir trabalhar aqui. Ana Paula abriu os olhos amplamente. Médico? Sério? Cirurgião cardíaco, confirmou Marcos. Mas por que não está mais exercendo? Perguntou Ana, com a curiosidade natural de uma adolescente. Porque tive medo de continuar, respondeu Marcos, sendo honesto. Houve uma cirurgia que não saiu como eu esperava, e eu perdi a confiança em mim mesmo. Ana Paula refletiu por um momento. Mas você salvou meu pai, disse ela. E também me salvou quando eu estava engasgando. Isso não conta? A simplicidade da pergunta tocou Marcos profundamente. Pela primeira vez em 5 anos, alguém estava olhando para suas habilidades médicas sem julgamento, apenas com gratidão. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Ana tem razão, disse Dona Mercedes. Você tem um dom, Marcos, e está desperdiçando esse dom por causa do medo. Mas não é tão simples assim, protestou Marcos. Não posso apenas voltar a operar como se nada tivesse acontecido. Claro que não, concordou Carla. Mas também não pode continuar se escondendo para sempre. Naquele momento, Cláudia entrou na sala, procurando por Ana Paula. Ana, eu disse para você me esperar na recepção, disse ela, antes de notar a atmosfera tensa na sala. Aconteceu alguma coisa? Mãe, disse Ana Paula excitada, o seu Marcos era médico, cirurgião do coração. Cláudia olhou para Marcos com uma expressão de surpresa e compreensão ao mesmo tempo. Era o que eu imaginava, disse ela calmamente. Ninguém age como você agiu ontem sem ter muita experiência. Dona Cláudia, começou Marcos. Não precisa se explicar, interrompeu ela. Todo mundo tem seus motivos para fazer as escolhas que faz. O que importa é que você salvou meu marido. Mas agora que sabemos quem você realmente é, disse Dona Mercedes, acho que temos o direito de fazer uma pergunta. O que você pretende fazer com essa informação? Como assim? Perguntou Marcos. Vai continuar se escondendo aqui como segurança ou vai enfrentar seus medos e voltar a fazer o que nasceu para fazer? Explicou Dona Mercedes. Não é tão simples, repetiu Marcos. Faz 5 anos que não opero.
Faz 5 anos que não acompanho as novidades da medicina. Eu estaria desatualizado e inseguro. Então se atualize, disse Cláudia, simplesmente. Estude de novo, faça cursos, mas não desperdice um talento que pode salvar vidas. E tem mais uma coisa, acrescentou Ana Paula. Eu sempre quis ser médica. Você poderia me ensinar? Marcos olhou para o rosto esperançoso da garota. Ana Paula sempre demonstrara interesse pela medicina durante as conversas que tinham na escola. Ela estava no último ano do ensino médio e pretendia prestar vestibular para a medicina no final do ano. Hannah, eu não sei se sou a pessoa certa para te ensinar, disse Marcos. Claro que é, insistiu ela. Você salvou meu pai e me ensinou primeiros socorros. Quem melhor para me mostrar como é ser médico? A menina tem um ponto, comentou Dona Mercedes. Além disso, acrescentou Cláudia, nossa cidade não tem cardiologista. O médico mais próximo está a 2 horas daqui. Imagine quantas pessoas você poderia ajudar. Marcos sentiu o peso da responsabilidade que estavam colocando sobre seus ombros. Por um lado, a perspectiva de voltar à medicina o assustava profundamente. Por outro, a ideia de poder ajudar pessoas novamente despertava algo dentro dele que havia ficado adormecido por anos. Eu preciso pensar, disse ele finalmente. Claro, concordou Cláudia. Mas pense seriamente. Eduardo vai ter alta amanhã, e eu gostaria muito que você estivesse lá quando ele chegar em casa. Por quê? Porque ele vai querer te agradecer pessoalmente, e porque acho que vocês dois têm muito a conversar. Depois que as mulheres saíram da sala, Marcos ficou sozinho com seus pensamentos. Olhou pela janela e viu os alunos brincando no pátio durante o recreio. Entre eles, reconheceu vários rostos que havia observado crescer durante os 2 anos em que trabalhava na escola. Havia Joãozinho, de 10 anos, que sofria de asma crônica e às vezes precisava usar o inalador durante as aulas. Havia Maria Eduarda, de 15 anos, que tinha uma pequena sopro no coração que os pais ignoravam por falta de recursos para exames. Havia também o pequeno Pedro, de 8 anos, que sempre reclamava de dores no peito durante os exercícios físicos. Marcos conhecia os problemas de saúde de quase todos os alunos porque, mesmo trabalhando como segurança, não conseguia desligar completamente seu olhar médico. Durante 2 anos, havia observado sintomas, notado sinais preocupantes, mas nunca havia se manifestado porque isso revelaria sua verdadeira identidade. Agora que seu segredo havia sido descoberto, uma parte dele se sentia aliviada. Por 2 anos, havia carregado o peso de conhecer problemas que poderia ajudar a resolver, mas que precisava fingir não ver. À tarde, quando terminou seu turno na escola, Marcos decidiu fazer uma caminhada pela cidade. Raramente saía da escola além do necessário, mas sentia a necessidade de pensar com clareza. A cidade era pequena, com cerca de 15.000 habitantes. Tinha apenas um hospital público com recursos limitados e algumas clínicas particulares básicas. Para qualquer problema mais sério, as pessoas precisavam se deslocar para cidades maiores, o que nem sempre era possível devido à falta de recursos ou transporte. Caminhando pela praça central, Marcos observou um grupo de idosos jogando dominó sob a sombra das árvores. Reconheceu seu Silva, pai de uma funcionária da escola, que havia sofrido um infarto no ano anterior e agora vivia com limitações cardíacas. Reconheceu também Dona Maria, que sempre reclamava de falta de ar, mas nunca havia feito exames cardiológicos adequados. Era frustrante saber que poderia ajudar essas pessoas, mas ao mesmo tempo aterrorizante pensar em assumir novamente a responsabilidade de cuidar de vidas humanas. No caminho de volta para a escola, Marcos parou em frente à pequena biblioteca municipal. Por impulso, decidiu entrar. Há anos não pisava numa biblioteca, mas sabia que precisava verificar o quanto a medicina havia evoluído durante sua ausência. A bibliotecária, uma senhora simpática, o cumprimentou com surpresa. Boa tarde. Você é o segurança da escola, não é? Que bom vê-lo aqui. Boa tarde. Eu queria consultar alguns livros sobre medicina. Medicina? Ela pareceu surpresa. Está pensando em estudar? Algo assim, respondeu Marcos.
evitando entrar em detalhes. A bibliotecária o conduziu à pequena seção de livros médicos. Havia alguns volumes básicos e algumas revistas científicas mais antigas. Marcos pegou um livro sobre cardiologia e começou a folheá-lo. Mesmo depois de 5 anos, os conceitos ainda lhe eram familiares. Os diagnósticos, os protocolos de tratamento, a anatomia cardíaca, tudo estava preservado em sua memória. Mas também notou que havia novos medicamentos, novas técnicas cirúrgicas, novos protocolos que ele desconhecia. Interessante? Perguntou a bibliotecária, aproximando-se. Muito, respondeu Marcos. Posso levar emprestado? Claro, mas vou precisar que você faça um cadastro. Enquanto preenchia a ficha de cadastro, Marcos refletiu sobre o simbolismo daquele momento. Era a primeira vez em 5 anos que estava oficialmente buscando conhecimento médico. Pequeno passo, mas significativo. De volta à escola, Marcos passou a tarde lendo o livro de cardiologia. A cada página, sentia-se mais confiante de que seus conhecimentos fundamentais ainda estavam sólidos, mas também reconhecia que precisaria de muito estudo para se atualizar completamente. No final da tarde, recebeu uma visita inesperada. Dr. Henrique, o pai que estava presente durante a emergência com Eduardo, apareceu na portaria da escola. Boa tarde, Marcos, disse ele. Posso conversar com você? Claro, doutor. Aconteceu alguma coisa? Na verdade, sim, respondeu Dr. Henrique, sentando-se em uma cadeira da guarita. Passei o dia inteiro pensando no que aconteceu ontem. Marcos tensionou, imaginando o que o médico poderia querer. E cheguei a algumas conclusões, continuou o Dr. Henrique. Primeiro, você definitivamente tem formação médica avançada. Segundo, está desperdiçando essa formação trabalhando como segurança. Terceiro, nossa cidade precisa desesperadamente de um cardiologista. Doutor, deixe-me terminar, interrompeu o Dr. Henrique. Fiz algumas pesquisas hoje. Descobri quem você é. Dr. Marcos Santos, ex-cirurgião cardíaco do Hospital do Coração de São Paulo, pós-graduado em cirurgia cardíaca pediátrica. Mais de 1000 cirurgias realizadas. Marcos baixou a cabeça. Não havia mais como esconder. Também descobri por que você desapareceu, continuou o Dr. Henrique, com voz mais suave. O caso do menino Rafael Oliveira. Li sobre isso nos jornais médicos da época. Então você sabe por que não posso voltar, disse Marcos com amargura. Sei por que você acha que não pode voltar, corrigiu o Dr. Henrique. Mas também sei que você está errado. Como pode dizer isso? Porque li o relatório completo do caso Rafael. A complicação que aconteceu foi catalogada como inevitável e imprevisível. 3 pareceres independentes confirmaram que você seguiu todos os protocolos corretos. Não houve erro médico. Marcos olhou para o Dr. Henrique com surpresa. Você fez isso? Pesquisou o caso? Fiz. E descobri mais algumas coisas. Rafael Oliveira hoje tem 13 anos e leva uma vida normal. As sequelas neurológicas que você tanto teme foram temporárias. Ele se recuperou completamente. Marcos sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Isso não é possível. É sim, conversei com o próprio Dr. Silveira, que acompanhou o pós-operatório do Rafael. Ele me disse que tentaram entrar em contato com você na época para dar a boa notícia, mas você já havia desaparecido. Marcos se levantou da cadeira, caminhando de um lado para outro na pequena guarita. Você está dizendo que eu abandonei a medicina por nada? Estou dizendo que você abandonou a medicina por medo de uma complicação que nem mesmo existiu no final das contas, corrigiu o Dr. Henrique. Rafael está bem, mais que bem, está ótimo. Mas na época, quando saí da cirurgia, tinha sequelas temporárias. Isso acontece em cirurgias complexas, mas o cérebro de uma criança tem uma capacidade de recuperação incrível. Rafael se recuperou totalmente em menos de 1 ano. Marcos se sentou novamente, tentando processar aquela informação. Durante 5 anos, havia carregado a culpa de ter prejudicado permanentemente uma criança. Descobrir que essa culpa era infundada mudava tudo. Por que está me contando isso? Perguntou Marcos. Porque nossa cidade precisa de você, respondeu o Dr. Henrique. E porque você precisa parar de se punir por algo que nem mesmo aconteceu.
Mas eu não opero há 5 anos. Estou desatualizado. Então se atualize. Volte a estudar. Faça cursos de reciclagem. Mas volte à medicina. Não é tão simples assim. Claro que é, insistiu o Dr. Henrique. Você salvou Eduardo ontem com uma precisão que eu, mesmo sendo médico há 20 anos, admirei. Sua competência não se perdeu. E se eu falhar de novo? E se você não falhar? E se você salvar dezenas de vidas? Centenas de vidas? Rebateu o Dr. Henrique. Marcos, médico que não enfrenta o risco de falhar não é médico, é burocrata. As palavras de Dr. Henrique ecoaram na mente de Marcos pelo resto da noite. Sozinho em seu pequeno quarto, ele pegou novamente a foto de seus tempos de cirurgião. Mas agora, em vez de culpa, sentia uma estranha mistura de alívio e esperança. Rafael estava bem. A criança que ele achava ter prejudicado permanentemente estava bem. 5 anos de autoflagelação baseados em uma informação incompleta. Marcos pegou seu laptop antigo e, pela primeira vez em anos, acessou sites médicos. Começou a pesquisar sobre os avanços em cardiologia dos últimos 5 anos. Novos medicamentos, novas técnicas, novos protocolos. Havia muito o que estudar, mas nada que fosse intransponível. Passou a madrugada lendo artigos científicos, assistindo a vídeos de cirurgias, revisando anatomia cardíaca. Era como voltar a encontrar uma parte de si mesmo que havia sido amputada. Quando o sol nasceu, Marcos havia tomado uma decisão. No dia seguinte, Eduardo recebeu alta do hospital. Cláudia, Ana Paula e Dr. Henrique estavam lá para buscá-lo. Marcos também havia ido a pedido de Cláudia. "Marcos!" exclamou Eduardo, ainda um pouco fraco, mas visivelmente aliviado ao vê-lo. "Venha cá." Eduardo abraçou Marcos com força. "Obrigado", disse ele com a voz embargada. "Dr. Roberto me contou que você salvou minha vida." "Eu apenas fiz o que precisava ser feito", respondeu Marcos. "Não, você fez muito mais que isso", disse Eduardo. "E agora descobri quem você realmente é." Marcos olhou surpreso para Eduardo. "Cláudia me contou tudo ontem à noite", explicou Eduardo. "Sobre você ser médico. E quero fazer uma proposta." "Que tipo de proposta?" "Quero que você volte a exercer medicina. E quero que comece aqui na nossa cidade." "Eduardo, eu não sei se..." "Escute a proposta primeiro", interrompeu Eduardo. "Podemos adaptar uma sala na escola para você atender a comunidade. Um consultório simples, mas funcional. Você poderia começar devagar, com consultas básicas, check-ups preventivos." "Isso seria viável?" perguntou o Dr. Henrique, interessado. "Totalmente", respondeu Eduardo. "A escola tem uma sala que usávamos como enfermaria ampliada. Podemos equipá-la adequadamente." "E tem mais", acrescentou Cláudia. "A Associação de Pais e Mestres já conversou informalmente sobre isso. Todos querem contribuir para trazer um cardiologista para a cidade." Ana Paula se aproximou de Marcos. "E você poderia me ensinar como prometeu", disse ela com um sorriso esperançoso. Marcos olhou para aquelas pessoas que em apenas 2 dias haviam descoberto seu segredo e, em vez de julgá-lo, estavam oferecendo apoio e uma segunda chance. "Eu preciso me atualizar primeiro", disse ele hesitante. "Preciso estudar, fazer cursos." "Então, estude", disse Eduardo simplesmente. "Temos tempo. O importante é que você aceite tentar." "Posso te ajudar com a parte burocrática", ofereceu o Dr. Henrique. "Revalidação do CRM. Documentação necessária para montar um consultório." "E eu posso te ajudar com os estudos", acrescentou Ana Paula. "Posso organizar seus materiais, fazer resumos, o que você precisar." Marcos olhou para o grupo de pessoas que o cercava. Pessoas que poucas horas antes nem sabiam quem ele realmente era, mas que agora estavam dispostas a apoiá-lo incondicionalmente. "Se eu aceitar", disse ele lentamente, "será com uma condição." "Qual?" perguntou Eduardo. "Começarei apenas com consultas simples. Nada de cirurgias por enquanto. Preciso recuperar minha confiança gradualmente." "Óbvio", concordou o Dr. Henrique. "Ninguém espera que você volte a operar imediatamente." "E outra condição", acrescentou Marcos,
Quero continuar trabalhando como segurança da escola até me sentir seguro para atender em tempo integral. Sem problema, disse Eduardo. Podemos fazer um horário flexível. Segurança durante o dia, atendimentos à tarde. Marcos respirou fundo. Pela primeira vez em 5 anos, sentia que talvez fosse possível reconstruir sua vida. Então, eu aceito, disse ele finalmente. Ana Paula gritou de alegria e o abraçou. Cláudia sorriu com lágrimas nos olhos. Eduardo apertou sua mão com força. Bem-vindo de volta, doutor, disse Dr. Henrique. As semanas seguintes foram de intensa preparação. Marcos passou a dividir seu tempo entre o trabalho de segurança e os estudos para se atualizar. Dr. Henrique o ajudou com a revalidação do CRM e com a documentação necessária para exercer medicina novamente. A comunidade da escola abraçou o projeto com entusiasmo. Os pais organizaram rifas e bazares para arrecadar dinheiro para equipar o futuro consultório. Dona Mercedes coordenou uma campanha para conseguir doações de equipamentos médicos usados, mas em bom estado. Ana Paula se tornou a assistente não oficial de Marcos, organizando seus materiais de estudo e até mesmo criando um cronograma de estudos. Sua dedicação em aprender medicina impressionava Marcos, que via nela a mesma paixão que ele próprio havia sentido quando jovem. Cláudia, que era professora aposentada de português, se ofereceu para ajudar Marcos a redigir artigos científicos como forma de se manter atualizado com a produção acadêmica. Eduardo, ainda se recuperando do infarto, acompanhava tudo de perto e dava apoio moral constante. Durante esse período, Marcos também começou a notar pequenos problemas de saúde na comunidade escolar que antes passavam despercebidos para as outras pessoas. Com a permissão dos pais, começou a fazer avaliações informais em alunos que apresentavam sintomas preocupantes. Foi assim que descobriu que Joãozinho, o menino de 10 anos com asma, na verdade, tinha um pequeno problema cardíaco que estava sendo mascarado pelos sintomas respiratórios. Com o devido encaminhamento, o menino foi adequadamente tratado e sua qualidade de vida melhorou significativamente. Também identificou que Maria Eduarda, a adolescente de 15 anos, tinha um sopro cardíaco que, embora não fosse grave, precisava de acompanhamento regular. E descobriu que as dores no peito do pequeno Pedro eram causadas por ansiedade, relacionada a problemas familiares, não por problemas cardíacos. Cada diagnóstico correto, cada problema identificado precocemente, cada aluno que teve sua saúde melhorada, graças à sua intervenção, contribuía para restaurar a confiança de Marcos em suas habilidades médicas. 2 meses após o infarto de Eduardo, o consultório na escola estava pronto. Era simples, mas bem equipado, com o essencial para consultas cardiológicas básicas: eletrocardiógrafo, esfigmomanômetro, estetoscópio de qualidade, maca de exame e alguns outros equipamentos fundamentais. Dr. Henrique conseguiu uma parceria com um hospital de uma cidade vizinha para que Marcos pudesse solicitar exames mais complexos quando necessário. A Prefeitura Municipal também demonstrou interesse em oficializar um convênio para que Marcos pudesse atender pacientes do SUS. Na véspera da inauguração do consultório, Marcos recebeu uma visita que não esperava. Uma mulher de cerca de 40 anos, acompanhada de um menino de aproximadamente 13 anos, apareceu na escola procurando por ele. Dr. Marcos Santos? Perguntou a mulher. Sim, sou eu, respondeu Marcos intrigado. Meu nome é Fernanda Oliveira e este é meu filho, Rafael. Marcos sentiu o mundo girar. Rafael Oliveira, o menino de 8 anos que havia operado 5 anos atrás. O caso que o havia feito abandonar a medicina. Rafael? Murmurou Marcos, olhando para o menino. Oi, doutor, disse Rafael com um sorriso tímido. A mãe disse que o senhor me operou quando eu era pequeno. Marcos olhou para o menino que estava diante dele. Alto para a idade, saudável, inteligente. Nenhum sinal das sequelas neurológicas que ele tanto temia ter causado. Como vocês me encontraram? Perguntou Marcos, ainda em choque. Dr. Henrique entrou em contato conosco, explicou Fernanda.
Contou que o senhor estava aqui e que tinha abandonado a medicina por nossa causa. Tá, não foi por sua causa. Foi sim, interrompeu Fernanda gentilmente. E viemos aqui para dizer que o senhor não tinha motivo para se sentir culpado. Rafael se aproximou de Marcos. Doutor, eu lembro de pouco da época da cirurgia, mas lembro que o senhor foi muito gentil comigo, e minha mãe sempre disse que o senhor salvou minha vida. Mas as sequelas... Começou Marcos. Que sequelas? Perguntou Rafael, genuinamente confuso. Eu tô bem. Jogo futebol, estudo, tenho notas boas na escola. Fernanda se aproximou e segurou as mãos de Marcos. Doutor, meu filho teve algumas dificuldades nos primeiros meses após a cirurgia, mas foi temporário. Em menos de um ano, ele estava completamente normal. Melhor que normal, estava curado do problema cardíaco que poderia ter tirado a vida dele. Nós tentamos entrar em contato com o senhor na época para agradecer, continuou ela. Mas o senhor havia desaparecido. Durante 5 anos procuramos o senhor para dizer obrigada. Rafael tirou uma foto do bolso. Trouxe uma foto minha jogando futebol no time da escola, disse ele, entregando a foto para Marcos. Queria que o senhor visse que eu tô bem. Marcos olhou para a foto com lágrimas nos olhos. Rafael estava uniformizado, segurando uma bola de futebol, sorrindo amplamente. Um menino completamente saudável e feliz. Rafael, disse Marcos com a voz embargada, você não imagina o quanto essa visita significa para mim. Dr. Henrique disse que o senhor parou de operar por minha causa, disse Rafael. Isso me deixou triste. O senhor é um médico muito bom. Salvou minha vida. E agora pode salvar a vida de outras pessoas, acrescentou Fernanda. Como deveria ter continuado fazendo todos esses anos. A conversa com Rafael e Fernanda foi um divisor de águas para Marcos. Ver com seus próprios olhos que o menino estava bem, ouvir da própria família que não havia motivo para a culpa, foi como se um peso gigantesco fosse retirado de seus ombros. Naquela noite, Marcos ligou para sua mãe em São Paulo. Há 5 anos não conversavam. Contou tudo. Onde estava, o que havia acontecido e, principalmente, sua decisão de voltar à medicina. Meu filho, disse ela chorando do outro lado da linha. Eu sempre soube que você voltaria. Um dom como o seu não se perde. Mãe, o que eu fiz foi covarde. O que você fez foi humano, corrigiu ela. Você se importou tanto com seu paciente que não conseguiu se perdoar por algo que nem mesmo foi sua culpa. Isso não é covardice, é excesso de compaixão. A conversa com sua mãe durou horas. Ela contou como havia se preocupado durante todos aqueles anos, como havia tentado encontrá-lo, como havia orado para que ele voltasse à medicina. Quando você puder, disse ela, antes de desligar. Quero visitar essa cidade. Quero conhecer as pessoas que te deram uma segunda chance. No dia da inauguração oficial do consultório, metade da cidade compareceu. O prefeito fez um pequeno discurso sobre a importância de ter um cardiologista na cidade. Dr. Henrique falou sobre competência médica e segunda chances. Eduardo agradeceu publicamente a Marcos por ter salvado sua vida. Mas foi a fala de Ana Paula que mais emocionou a todos. Dr. Marcos não é apenas um médico que chegou à nossa cidade, disse ela, ao microfone improvisado. Ele é prova de que todas as pessoas merecem uma segunda chance. Ele salvou meu pai. Ele me ensinou que a medicina é mais que uma profissão, é uma missão. E agora ele vai cuidar de todos nós. Quando chegou a vez de Marcos falar, ele estava visivelmente emocionado. Há 5 anos eu fugi da medicina porque achava que não merecia ser médico, começou ele. Vocês me mostraram que eu estava errado, não sobre merecer ou não ser médico, mas sobre o que significa realmente ser médico. Ele olhou para as pessoas reunidas no pequeno auditório da escola. Ser médico não é nunca falhar, é tentar sempre acertar, mas aceitar que às vezes vamos falhar. E quando isso acontecer, aprender com o erro e continuar tentando salvar vidas. Vocês me deram mais que uma segunda chance na medicina, continuou Marcos. Vocês me deram uma segunda chance na vida. E prometo que vou honrar essa confiança, cuidando de cada um de vocês como se fossem minha própria família. Os primeiros meses de funcionamento do consultório foram intensos. Marcos atendia 3 dias por semana,
sempre com Ana Paula como sua assistente voluntária. A demanda era alta. Anos sem cardiologista na cidade haviam criado uma lista enorme de pacientes que precisavam de avaliação. Marcos começou de forma conservadora, fazendo consultas e exames básicos, encaminhando casos mais complexos para hospitais especializados. Mas, gradualmente, sua confiança foi retornando. Diagnosticou dezenas de casos de hipertensão não tratada. Identificou vários pacientes com arritmias que estavam sendo ignoradas. Detectou precocemente sinais de insuficiência cardíaca em pacientes idosos. A cada diagnóstico correto, a cada vida que melhorava com seu tratamento, Marcos sentia sua paixão pela medicina se reavivando. Dr. Henrique se tornou um parceiro próximo, discutindo casos complexos e oferecendo apoio quando Marcos se sentia inseguro. A amizade entre os dois médicos era baseada em respeito mútuo e amor compartilhado pela medicina. Eduardo, completamente recuperado de seu infarto, voltou às suas funções de diretor. Mas agora tinha um cardiologista pessoal acompanhando sua saúde de perto. A experiência do infarto o havia feito valorizar ainda mais a vida e o trabalho. Ana Paula, inspirada pelo exemplo de Marcos, estudava medicina com ainda mais determinação. Passou a ajudar Marcos não apenas organizando o consultório, mas também estudando casos clínicos junto com ele. Sua dedicação impressionava a todos. 6 meses após a reabertura do consultório, Marcos recebeu seu primeiro caso, que realmente testaria suas habilidades. Dona Aparecida, uma senhora de 70 anos, chegou ao consultório com sintomas de dor no peito que claramente indicavam necessidade de intervenção cardíaca urgente. Doutor Marcos, disse ela ofegante, essa dor não passa. Parece que tem alguém pisando no meu peito. Marcos a examinou rapidamente. Os sinais eram inequívocos, infarto agudo do miocárdio em progressão. Ela precisava de cateterismo cardíaco urgente, um procedimento que ele não podia realizar no consultório da escola. Dona Aparecida, a senhora precisa ir imediatamente para um hospital especializado, disse Marcos, mantendo a calma. Mas, doutor, eu não tenho dinheiro para hospital particular. E o SUS vai demorar semanas para marcar. Marcos conhecia essa realidade. Casos urgentes como aquele frequentemente enfrentavam demoras fatais no sistema público de saúde. Ana, chamou ele, liga para doutor Roberto no Hospital São Lucas. Diz que é emergência. Enquanto Ana fazia a ligação, Marcos administrou medicação para estabilizar Dona Aparecida, mas sabia que ela precisava de mais do que ele podia oferecer no consultório. Doutor Marcos, disse Ana depois de desligar o telefone. Doutor Roberto disse que pode receber a paciente, mas o cateterismo só tem vaga para a próxima semana. Marcos sentiu a frustração familiar. Dona Aparecida não tinha uma semana. Ela precisava de intervenção imediata. Foi naquele momento que uma ideia surgiu em sua mente. Uma ideia que há 6 meses o teria apavorado, mas que agora lhe parecia a decisão óbvia. Ana, liga para o Hospital do Coração em São Paulo. Pede para falar com o Dr. Silveira, do Departamento de Cardiologia Intervencionista. Dr. Silveira? Perguntou Ana, surpresa. Diz que é o Dr. Marcos Santos, que preciso falar urgentemente com ele sobre um caso. Ana fez a ligação. Alguns minutos depois, entregou o telefone para Marcos. Dr. Silveira, aqui é Marcos Santos. Marcos, exclamou a voz do outro lado da linha. Onde você estava todos esses anos? Tentamos te encontrar. É uma longa história, interrompeu Marcos. Silveira, preciso de sua ajuda. Tenho uma paciente com IAM em evolução. Precisa de cateterismo urgente. Manda para cá imediatamente, vou preparar a equipe. O problema é que ela não tem recursos para se deslocar para São Paulo e não tem plano de saúde. Marcos, você sabe que isso não é problema. Manda a paciente, cuidaremos de tudo. Silveira, a outra coisa, eu quero acompanhar o procedimento. Houve uma pausa do outro lado da linha. Você quer observar? Perguntou o Dr. Silveira. Não, eu quero participar, como cirurgião assistente. Outra pausa, mais longa. Marcos, você está se sentindo preparado para isso? Estou,
respondeu Marcos, surpreendendo a si mesmo com a firmeza em sua voz. Então venha. Será um prazer operar com você novamente. O transporte de Dona Aparecida para São Paulo foi providenciado através de uma ambulância UTI que a Prefeitura Municipal conseguiu disponibilizar. Marcos acompanhou a paciente durante toda a viagem de 3 horas. Durante o trajeto, monitorou constantemente os sinais vitais de Dona Aparecida, ajustou medicações e manteve contato com a equipe médica do Hospital do Coração. Era como se os 5 anos de afastamento nunca tivessem existido. Ana Paula também os acompanhou a pedido de Marcos. Ele queria que ela visse como era trabalhar em um hospital de referência. Chegando ao Hospital do Coração, Marcos foi recebido por Dr. Silveira e pela equipe que ele conhecia há anos. Muitos colegas expressaram surpresa e alegria em revê-lo. "Marcos", exclamou Dr. Silveira, abraçando-o. "Você não imagina como é bom ter você de volta." "Obrigado, Silveira. Como está a Dona Aparecida?" "Estável, mas precisa do cateterismo imediatamente. Você quer se preparar?" Marcos hesitou por apenas 1 segundo. Depois de 5 anos, voltaria a entrar em uma sala de cirurgia. "Quero", disse ele firmemente. Vestir o uniforme cirúrgico foi uma experiência emocional intensa para Marcos. Cada movimento, lavar as mãos, vestir a máscara, calçar as luvas, despertava memórias de milhares de cirurgias anteriores. Ana Paula assistiu a tudo de uma sala de observação, usando também uniforme estéril. Seus olhos brilhavam de emoção ao ver Marcos se transformar novamente no cirurgião que sempre fora. Na sala de cateterismo, Marcos assumiu sua posição como cirurgião assistente. Dr. Silveira seria o cirurgião principal, mas Marcos participaria ativamente do procedimento. "Pronto, Marcos?" perguntou o Dr. Silveira. "Pronto", respondeu Marcos. O procedimento foi textbook perfeito. As mãos de Marcos se moviam com a precisão de sempre, como se nunca tivessem parado de operar. Suas sugestões durante a cirurgia demonstravam que sua competência técnica estava intacta. "Obstrução na artéria descendente anterior", observou Marcos, analisando as imagens do catéter. "Confirmo", disse Dr. Silveira. "Vamos fazer angioplastia com stent. Marcos, você quer conduzir?" Era o momento de verdade. Marcos olhou para as mãos que haviam salvado centenas de vidas, que depois tremeram de medo durante 5 anos e que agora estavam firmes novamente. "Eu aceito", disse ele. Sob a supervisão de Dr. Silveira, Marcos conduziu a angioplastia de Dona Aparecida. Cada movimento era calculado. Cada decisão era tomada com a segurança de quem nunca havia perdido sua competência, apenas sua confiança. O procedimento foi um sucesso completo. A obstrução foi removida, o stent foi colocado perfeitamente e o fluxo sanguíneo foi restaurado. "Perfeito, Marcos", disse Dr. Silveira. "Como se você nunca tivesse parado de operar." Depois da cirurgia, Marcos e Ana Paula permaneceram no hospital até Dona Aparecida despertar da anestesia. Quando ela abriu os olhos, a primeira pessoa que viu foi Marcos. "Doutor?", murmurou ela. "Como estou?" "A senhora está curada, Dona Aparecida", respondeu Marcos, sorrindo. "O procedimento foi um sucesso." "Obrigada, doutor. Obrigada por salvar minha vida." No quarto de hotel naquela noite, Marcos ligou para Eduardo para contar como havia sido o dia. "Marcos, estou tão orgulhoso de você", disse Eduardo. "Sabia que você conseguiria." "Eduardo, hoje eu senti que realmente voltei. Não apenas à medicina, mas à minha vida." "E agora? O que você pretende fazer?" "Voltar para casa, para nossa cidade, e continuar cuidando da nossa gente." "E as cirurgias?" "Vou conversar com o Dr. Silveira sobre uma parceria. Casos que exigem cirurgia podem ser encaminhados para cá, e eu posso vir acompanhar os procedimentos mais complexos." "Isso seria fantástico", disse Eduardo. Na manhã seguinte, antes de voltar para casa, Marcos foi visitar Rafael Oliveira, que morava em São Paulo. O menino, agora com 13 anos, estava se preparando para ir à escola quando Marcos chegou. "Doutor Marcos!", exclamou Rafael, abraçando-o. "Que surpresa!" "Vim te contar uma coisa, Rafael", disse Marcos.
Ontem eu voltei a operar. Sério? Rafael sorriu amplamente. Que legal. Salvou alguém? Salvei. Uma senhora de 70 anos. E sabia de uma coisa? Durante toda a cirurgia, eu pensei em você. Em mim? Por quê? Porque você me ensinou que ser médico não é nunca falhar. É tentar sempre salvar vidas. E quando algo der errado, aprender e continuar tentando. Rafael refletiu por um momento. Dr. Marcos, posso te contar um segredo? Claro. Eu quero ser médico quando crescer. Por sua causa. Marcos sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você seria um médico excelente, Rafael. E se eu conseguir, o senhor vai me ensinar a operar? Seria uma honra, respondeu Marcos. A volta para a cidade foi triunfante. A notícia de que Marcos havia voltado a operar se espalhou rapidamente. Dona Aparecida, completamente recuperada, se tornou a propaganda viva da competência do médico que a comunidade havia abraçado. Dr. Henrique organizou uma pequena celebração no consultório. Marcos, disse ele, brindando com um refrigerante, você não imagina o que significa para nossa cidade ter um cardiologista que não apenas faz consultas, mas que também opera quando necessário. A parceria com o Hospital do Coração vai permitir que a gente atenda casos mais complexos, explicou Marcos. Pacientes que antes precisavam procurar tratamento em outras cidades, agora podem ter acompanhamento próximo. Ana Paula se aproximou de Marcos. Dr. Marcos, posso fazer uma pergunta? Claro. Como foi voltar a operar? Marcos refletiu por um momento. Foi como voltar a respirar depois de 5 anos, prendendo a respiração. Nos meses seguintes, o consultório de Marcos se tornou uma referência regional. Pacientes de cidades vizinhas começaram a procurar seus serviços. A parceria com o Hospital do Coração permitiu que vários casos complexos fossem tratados com sucesso. Marcos também desenvolveu um programa de prevenção cardiovascular na escola, ensinando alunos, professores e pais sobre cuidados com o coração. Ana Paula se tornou sua assistente principal nesse programa, demonstrando talento natural para a medicina preventiva. Eduardo, completamente recuperado e com a saúde cardíaca monitorada de perto, retomou suas atividades normais na escola. Frequentemente comentava que seu infarto havia sido uma bênção disfarçada, pois trouxe Marcos de volta à medicina. Dona Mercedes, agora com 69 anos, se tornou uma das maiores defensoras de Marcos na cidade. Sempre contava para quem quisesse ouvir como havia reconhecido o famoso cirurgião trabalhando como segurança da escola. 1 ano após voltar a operar, Marcos recebeu uma proposta inesperada. O Hospital do Coração o convidou para retornar como cirurgião titular, com um salário muito superior ao que ganhava na cidade pequena. É uma oportunidade incrível, Marcos, disse Dr. Silveira durante uma ligação. Você pode voltar a operar em tempo integral, casos complexos todos os dias. Silveira, agradeço a confiança, respondeu Marcos, mas meu lugar é aqui. Aqui onde? Aqui, na minha cidade, com as pessoas que me deram uma segunda chance. Mas, Marcos, você está desperdiçando seu talento numa cidade pequena. Não estou desperdiçando. Estou investindo meu talento onde ele é mais necessário. Dr. Silveira ficou em silêncio por um momento. Entendo, disse ele, finalmente, e respeito sua decisão. Mas gostaria de manter nossa parceria, acrescentou Marcos. Posso continuar vindo para cirurgias complexas quando necessário? Sempre, garantiu Dr. Silveira. Você sempre será bem-vindo aqui. Ana Paula, que estava presente durante a ligação, sorriu para Marcos. O senhor não vai embora? Perguntou ela. Nunca, respondeu Marcos. Este é meu lar agora. 2 anos após voltar à medicina, Marcos havia se tornado uma figura respeitada não apenas na cidade, mas em toda a região. Havia salvado dezenas de vidas, tratado centenas de pacientes e formado uma reputação sólida como cardiologista competente e dedicado. Ana Paula havia passado no vestibular para a medicina e estava cursando o 1º ano. Continuava trabalhando como assistente voluntária de Marcos durante as férias e fins de semana.
aprendendo na prática os fundamentos da medicina. Eduardo havia se tornado mais que um chefe para Marcos. Era um amigo próximo e confidente. Frequentemente conversavam sobre os planos de expandir o consultório e trazer outros especialistas para a cidade. Dr. Henrique havia se tornado o parceiro médico ideal, sempre disponível para discussões de casos e apoio em emergências. A amizade entre os dois médicos era baseada em respeito mútuo e objetivos compartilhados. Cláudia havia retomado suas atividades de professora aposentada, mas agora também ajudava Marcos com a parte administrativa do consultório. Sua experiência organizacional era invaluável para manter os atendimentos funcionando eficientemente. A mãe de Marcos havia visitado a cidade várias vezes e se apaixonado pela comunidade que havia acolhido seu filho. Considerava seriamente a possibilidade de se mudar para perto dele. Em uma tarde de sexta-feira, 2 anos e meio após voltar à medicina, Marcos estava encerrando os atendimentos quando recebeu uma visita especial. Rafael Oliveira, agora com 15 anos, apareceu no consultório acompanhado da mãe. "Doutor Marcos", exclamou Rafael, "vim trazer uma notícia." "Que notícia, Rafael?" "Passei no vestibular. Vou estudar medicina." Marcos abraçou o menino com emoção. "Rafael, essa é a melhor notícia que eu poderia receber." "E tem mais", acrescentou Rafael. "Escolhi a mesma faculdade da Ana Paula. Ela disse que pode me apresentar para o senhor quando eu começar os estágios. Será um prazer te acompanhar durante sua formação", disse Marcos. Fernanda se aproximou de Marcos. "Doutor, queria agradecer mais uma vez. Não apenas por ter salvado a vida do Rafael, mas por ter se tornado uma inspiração para ele." "Fernanda, quem me inspirou foi vocês. Rafael me mostrou que vale a pena continuar tentando, mesmo quando achamos que falhamos." Naquela noite, sozinho em seu consultório, Marcos refletiu sobre a jornada dos últimos anos. De segurança de escola a cardiologista respeitado, de fugitivo de seu próprio talento a mentor de jovens médicos em formação. Pegou novamente a foto de seus tempos de cirurgião em São Paulo, mas agora, em vez de melancolia, sentia gratidão. Gratidão pela comunidade que o havia acolhido, pelas pessoas que acreditaram nele quando ele mesmo não acreditava, pela segunda chance que havia recebido. Colocou a foto ao lado de uma nova, uma imagem do dia da inauguração do consultório, mostrando ele cercado por Eduardo, Cláudia, Ana Paula, Dr. Henrique, Dona Mercedes e dezenas de outros membros da comunidade. Era a foto de um homem que havia encontrado novamente seu lugar no mundo. 3 anos após voltar à medicina, Marcos recebeu uma proposta da Prefeitura Municipal para coordenar um programa regional de cardiologia preventiva. O projeto abrangeria várias cidades pequenas da região, todas carentes de especialistas em cardiologia. "É uma oportunidade de multiplicar o impacto do seu trabalho", explicou o prefeito durante uma reunião. "Imagine quantas vidas você poderia salvar levando conhecimento cardiológico para toda a região." Marcos considerou a proposta seriamente. Seria uma forma de honrar o investimento que a comunidade havia feito nele, expandindo seu alcance para ajudar ainda mais pessoas. "Aceito", disse ele. "Mas com uma condição." "Qual?" "Quero que Ana Paula seja minha assistente oficial no projeto. Ela está se formando e precisa de experiência prática." "Sem problemas", concordou o prefeito. O programa regional foi um sucesso imediato. Marcos e Ana Paula viajavam pelas cidades pequenas da região, oferecendo consultas, fazendo diagnósticos precoces, orientando médicos locais e implementando programas de prevenção cardiovascular. Em cada cidade que visitavam, encontravam histórias similares à sua própria jornada. Pessoas que precisavam de segundas chances. Comunidades que abraçavam quem estava disposto a servir. Profissionais que haviam perdido a confiança em si mesmos. Durante uma dessas viagens, numa cidade ainda menor que a sua, Marcos encontrou um enfermeiro aposentado, que havia parado de trabalhar após um erro que resultou em complicações para um paciente. "Doutor", disse o enfermeiro, "como o senhor conseguiu voltar depois do que aconteceu?" "Descobrindo que o medo do fracasso não pode ser maior que o desejo de ajudar", respondeu Marcos, "e entendendo que nossa comunidade precisa de nós
imperfeições e tudo. Mas e se eu falhar de novo? Então você aprende com o erro e continua tentando. A única falha real é desistir de tentar. O enfermeiro decidiu voltar ao trabalho, inspirado pela história de Marcos. Mais uma vida profissional resgatada, mais uma comunidade beneficiada. Ana Paula, agora no 3º ano de medicina, havia se tornado uma assistente valiosa e uma futura médica promissora. Sua paixão pela cardiologia crescia a cada dia, inspirada pelo exemplo de Marcos. Doutor. Marcos, disse ela durante uma viagem, o senhor acha que eu vou ser uma boa médica? Ana, você já é uma boa médica, respondeu Marcos. Só precisa do diploma para oficializar. Como o senhor pode ter tanta certeza? Porque você tem as duas qualidades mais importantes: competência técnica e compaixão genuína pelas pessoas. No 4º ano do programa regional, Marcos recebeu um reconhecimento inesperado. O Conselho Regional de Medicina o indicou para o prêmio de Médico do Ano por seu trabalho na região. Marcos, disse Dr. Henrique, entregando-lhe a carta oficial, você merece esse reconhecimento. Não fiz nada além do que qualquer médico deveria fazer, respondeu Marcos. Exatamente, disse Dr. Henrique sorrindo, e é por isso que você merece o prêmio. A cerimônia de premiação foi realizada na capital do estado. Marcos convidou toda a sua família estendida para acompanhá-lo. Eduardo, Cláudia, Ana Paula, Doutor Henrique, Dona Mercedes e até mesmo Rafael Oliveira, que estava no 2º ano de medicina. Durante seu discurso de agradecimento, Marcos falou sobre segundas chances, comunidades que abraçam e a importância de servir onde somos mais necessários. Este prêmio não é meu, disse ele. É da comunidade que me deu uma segunda chance. É de todos os profissionais que trabalham em cidades pequenas, longe dos holofotes, cuidando das pessoas que mais precisam. Após a cerimônia, Dr. Silveira se aproximou de Marcos. Marcos, tenho uma proposta para você, disse ele. Silveira, se for para voltar para São Paulo... Não é isso, interrompeu Dr. Silveira rindo. Quero que você seja nosso consultor para a medicina em comunidades rurais. Você poderia treinar outros médicos para trabalhar em cidades pequenas. Marcos considerou a proposta. Seria interessante, disse ele. Mas minha base continua sendo minha cidade. Claro, seria um trabalho de consultoria alguns dias por mês. Então aceito. 5 anos após voltar à medicina, Marcos havia se tornado uma referência nacional em cardiologia comunitária. Seu modelo de trabalho havia sido replicado em outras regiões do país, sempre com foco em levar atendimento de qualidade para comunidades carentes. Ana Paula havia se formado em medicina e prestado residência em cardiologia, obviamente aprovada em primeiro lugar. Agora era oficialmente a doutor Ana Paula, cardiologista júnior em treinamento sob a supervisão de Marcos. Doutor Marcos, disse ela durante uma consulta, o senhor acha que um dia eu vou operar sozinha? Ana, você vai operar melhor do que eu um dia, respondeu Marcos. Tem mais conhecimento teórico atualizado e a mesma paixão pela medicina. Mas não tenho a experiência do senhor. A experiência você vai adquirir. O importante é que você nunca perca a compaixão que tem pelos pacientes. Rafael Oliveira estava no 5º ano de medicina e já demonstrava interesse em seguir os passos de Marcos na cardiologia comunitária. Havia passado suas últimas férias trabalhando como estagiário no consultório. Doutor Marcos, disse Rafael durante um plantão, o senhor se arrepende de ter saído de São Paulo? Nunca, respondeu Marcos sem hesitar. Aqui eu encontrei meu verdadeiro propósito, que é servir onde sou mais necessário, fazer a diferença na vida de pessoas que realmente precisam de mim. Eduardo, agora com 60 anos, havia se tornado um defensor incansável da medicina comunitária. Frequentemente fazia palestras sobre a importância de atrair médicos para cidades pequenas. Marcos mudou nossa cidade, dizia ele em suas palestras. Mas mais que isso, nossa cidade mudou Marcos. Foi uma troca justa. Dr. Henrique havia se tornado o diretor clínico do pequeno hospital municipal, que agora contava com um departamento de cardiologia básica. A parceria entre os dois médicos havia resultado em um atendimento de qualidade que rivalizava com hospitais de cidades maiores.
Dona Mercedes, agora com 74 anos, continuava trabalhando como professora voluntária e era uma das maiores defensoras de Marcos na cidade. Sempre dizia que seu maior orgulho era ter reconhecido o talento dele desde o primeiro momento. Cláudia havia assumido oficialmente a administração do consultório e do programa regional. Sua experiência como educadora se mostrou invaluosa para organizar treinamentos e capacitações para outros profissionais. Em uma manhã de segunda-feira, exatamente 5 anos após voltar à medicina, Marcos recebeu uma ligação que mudaria mais uma vez sua vida. Doutor Marcos? Disse uma voz feminina jovem. Sim, quem fala? Meu nome é Beatriz Santos. Sou estudante de medicina na USP e estou fazendo um trabalho sobre médicos que trabalham em comunidades rurais. Como posso ajudá-la? Na verdade, doutor, eu gostaria de visitá-lo. Quero conhecer seu trabalho de perto. Claro, será bem-vinda. Qual seu interesse específico? É que... Bem, acho que somos parentes. Meu avô era médico também e sempre contava histórias sobre um primo que era cirurgião cardíaco, Dr. Marcos Santos. Marcos sentiu o coração acelerar. Qual era o nome do seu avô? Dr. Antônio Santos. Ele faleceu há 2 anos, mas sempre falava do primo Marcos com muito orgulho. Marcos se lembrou do primo Antônio, filho do irmão de seu pai. Não se viam há mais de 10 anos, desde antes dele abandonar a medicina. Beatriz, seu avô era realmente meu primo. Sentirei muito a perda dele. Doutor, posso ir visitá-lo? Gostaria muito de conhecer a família que meu avô tanto admirava. Claro, prima. Você será muito bem-vinda aqui. A visita de Beatriz trouxe uma dimensão familiar que Marcos não esperava. A jovem estudante de medicina, de 22 anos, era inteligente, dedicada e demonstrava interesse genuíno pela medicina comunitária. Primo Marcos, disse ela durante sua primeira visita, vovô sempre dizia que você era o melhor cirurgião que ele conhecia. Ficou muito triste quando você desapareceu. Eu passei por um período difícil, explicou Marcos, mas encontrei meu caminho novamente aqui. E que caminho? Exclamou Beatriz, após conhecer o consultório e o programa regional. Isso é muito mais importante do que qualquer cirurgia em hospital particular. Por que você acha isso? Porque aqui você não está apenas tratando doenças. Está construindo saúde comunitária, está ensinando prevenção, está formando outros profissionais. Beatriz decidiu fazer parte de sua residência médica trabalhando com Marcos. Sua especialidade seria medicina de família, mas queria adquirir conhecimentos em cardiologia comunitária. Prima, disse Marcos, trabalhar aqui não é fácil. Não tem o glamour dos grandes hospitais. Primo, respondeu Beatriz sorrindo. Glamour não salva vidas, dedicação salva. Com a chegada de Beatriz, o time de Marcos cresceu. Agora tinha Ana Paula como cardiologista júnior, Rafael como estudante estagiário e Beatriz como médica de família em treinamento. O programa regional se expandiu ainda mais. Atendiam agora 15 cidades pequenas, treinavam médicos de toda a região e haviam implementado programas de prevenção cardiovascular que estavam servindo de modelo para outras regiões do país. Em uma tarde especial, exatamente 6 anos após voltar à medicina, Marcos recebeu uma visita que fecharia um ciclo importante em sua vida. Dona Aparecida, a primeira paciente que ele operou após voltar à medicina, chegou ao consultório acompanhada de seus filhos e netos. Doutor Marcos, disse ela emocionada, vim agradecer mais uma vez. Dona Aparecida, a senhora não precisa agradecer toda vez que nos encontramos, respondeu Marcos, sorrindo. Preciso sim, doutor, porque o senhor não apenas salvou minha vida, o senhor me deu a chance de ver meus netos crescerem. Dona Aparecida apresentou a Marcos seu neto mais novo, de apenas 2 anos. Este aqui é o Marquinhos, disse ela. Nasceu depois da minha cirurgia. Se não fosse o senhor, eu nunca teria conhecido ele. Marcos pegou o menino no colo, emocionado. E sabe qual vai ser a profissão dele? Perguntou Dona Aparecida com um sorriso travesso. Qual? Médico, exclamaram todos em coro rindo. Naquela noite,
Marcos refletiu sobre sua jornada. 6 anos atrás, era um homem destruído, fugindo de sua vocação por medo do fracasso. Hoje, era um médico realizado, cercado por uma família escolhida, fazendo a diferença na vida de centenas de pessoas. Olhou para sua mesa de trabalho, onde agora dividia um espaço a foto antiga de São Paulo e várias fotos novas. A inauguração do consultório, a formatura de Ana Paula, o casamento de Eduardo e Cláudia, que haviam se reencontrado após ficarem viúvos, a visita de Rafael como médico formado e dezenas de outras memórias especiais. Pegou uma foto recente de toda a equipe. Ele, Ana Paula, Rafael, Beatriz, Dr. Henrique, Eduardo, Cláudia e Dona Mercedes. Era a imagem de uma família profissional unida pelo propósito comum de servir. No verso da foto, alguém havia escrito: "Família que cuida junta, permanece junta." Marcos sorriu. Realmente havia encontrado sua família. Não apenas uma família de sangue, como Beatriz, mas uma família de propósito, de valores compartilhados, de dedicação comum. Fim da história. E você? O que achou dessa história de recomeço e superação? Marcos encontrou na comunidade que o acolheu não apenas uma segunda chance profissional, mas uma nova família e um propósito renovado. Conte nos comentários. Você acredita que todos merecem uma segunda oportunidade? Que lição da jornada do Dr. Marcos mais te tocou? Suas palavras sinceras são muito importantes para nós. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias emocionantes de pessoas que transformaram suas vidas através da coragem de recomeçar.